Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, povo amado. Que bom nós estarmos juntos, né? Mais uma vez. E hoje nós estamos aqui então para partilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus, que foi inspirada ao núcleo do grupo de oração, né? Vocês sabem que o grupo de oração tem um núcleo? Sim ou não? Tem uma equipe que se reúne, que reza, que faz o discernimento dos temas que toda semana são colocados aqui. Então, são os pastores de vocês, né? E eles fazem o discernimento e aí convidam, né, as pessoas para virem pregar e passam para nós os direcionamentos que o Senhor passou. Então, o tema de hoje é unidos de coração. Amém? Unidos de coração. E nós vamos encontrar isso na palavra que está em Atos 2, de 42 a 47. Atos 2, 42 a 47. Quem trouxe a Bíblia, vamos abrir, todo mundo com a Bíblia na mão. E vamos pegar atentamente, escutar o que o Senhor nos fala. Ok? Atos 2, 42 a 47. Quem tem a Bíblia Ave Maria é a página 1416. Ok, pessoal? Gente, é só abrir a Bíblia que está aí com vocês, não é para buscar. Vamos abrir aí. Então, vamos agora? Vamos acompanhar? Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos também muitos prodígios e milagres em Jerusalém. E o temor estava em todos os corações. Todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as propriedades e os seus bens e dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de cada um. Unidos de coração, frequentavam todos os dias o templo. Partiam o pão nas casas e tomavam a comida com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cativando a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia lhes ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esta palavra que nós acabamos de escutar, ela está no contexto do Pentecostes. Pentecostes foi quando a igreja foi inaugurada, vamos dizer assim. Foi quando veio o derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre os discípulos, sobre as mulheres que estavam reunidas com Maria também. Maria estava no cenáculo e ali então eles foram cheios do Espírito Santo. E a força do alto os moveu de tal forma que eles deixaram todo o medo que eles traziam consigo, deixaram aquele medo, deixaram a timidez para poder proclamar e anunciar a grandeza e a salvação que Jesus trouxe para todos nós. Então, irmãos, veja, aqueles que escutaram a pregação de Pedro. Pedro foi o apóstolo do qual Jesus falou para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, quem é o Pedro nos nossos dias hoje? Quem é Pedro nos nossos dias de hoje? Francisco, né? Papa Francisco. Se nós pegarmos e voltarmos Francisco, Bento XVI, né?
João Paulo II, João Paulo I, Papa Paulo VI, João 23, e por aí nós vamos chegar lá em Pedro, né? Então, eles perseveravam, aqueles que foram tocados, né, pela pregação. Se você tiver a curiosidade, e é bom que tenha, chega em casa depois, ou até mesmo pegue o livro dos Atos dos Apóstolos, principalmente os 5 primeiros capítulos, que você vai entender um pouco mais sobre o nascimento da igreja, sobre aquilo que o Senhor trouxe para nós e nos fez nascer como comunidade, como cristãos, para anunciar a boa nova. Então, especialmente aqui, a vinda do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E naquele mesmo dia, no domingo, cerca de 9 horas da manhã, né, lá em Jerusalém, no mesmo lugar onde foi celebrada a última ceia, né, naquele mesmo lugar. Então Pedro fez um discurso, ele que tinha negado Cristo, né, 3 vezes. E ele aqui, naquele momento, depois de estar cheio do Espírito Santo, ele anunciou com poder a palavra de Deus, destemidamente, até como se diz, colocando o dedo na cara das pessoas que estavam lá. Muitos que não concordavam, e ele falava, né? Falava para eles: olha bem, acontecerá nos últimos dias, aí ele citando o profeta Joel, nos últimos dias é Deus quem fala: derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo, profetizarão os vossos servos, profetizarão os vossos filhos e vossas filhas, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos sonharão. Sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei naquele dia o meu espírito e profetizarão. Depois ele vai falar também, que, aqui no finalzinho, que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza de que este Jesus que vós crucificaste, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Então, as pessoas que escutaram o Senhor, escutaram a pregação, né, de Pedro, movido pelo Espírito Santo, eles começaram a se arrepender dos seus pecados, começaram a se arrepender da vida torta que eles levavam, e eles então perguntaram, daquela multidão, né, que estava ali em Jerusalém cheia de gente, era a festa das colheitas, eles estavam no sobrado, e de lá de cima Pedro pregava, e as pessoas ali embaixo escutavam. Então, ao ouvirem essas coisas, ficaram compungidos no íntimo do coração, ficaram impactados, ficaram, como se diz, arrependidos profundamente daquilo que eles faziam. Então eles perguntaram: o que devemos fazer, irmãos? O que nós devemos fazer para ser assim igual a vocês? E eles falaram assim, Pedro falou para eles: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, olha que legal isso aqui, ó, a promessa é para vós, para aqueles que estavam naquela praça, para nós que estamos aqui hoje, é para vós, para todos que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus. E aí então, na palavra que nós escutamos hoje, aquelas pessoas que escutaram a pregação, que se comprometeram ali diante dos apóstolos, eles perseveravam. O que significa perseverar? Você continuar, né? Não é você, eu fui tocado, beleza, fui para casa, acabou tudo, e agora eu já sou, né, transformado porque eu ouvi uma pregação. Não, eles perseveravam, quer dizer, todos os dias, a palavra fala, todos os dias, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos,
não se deixavam levar pelos falatórios das pessoas, de outras seitas que existiam naquela época, mas eles se deixavam conduzir pela doutrina dos apóstolos, Paulo, João, Tiago, Marcos, que estavam ali, os apóstolos. Por isso que a nossa igreja é apostólica. Tem outras igrejas que tem uns tal de apóstolo aí, mas é de Araque, tá? É de Chopi, Então, apóstolos são seguidores. Até hoje, os bispos do nosso tempo são os, como se diz, os sucessores dos apóstolos. E o Papa é o sucessor do primeiro Papa, que foi Pedro. Então, olha, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos. Cada dia eles aprendiam mais. Nas reuniões, se reuniam ali na fração do pão. O que é a fração do pão? O que é a fração do pão? A Eucaristia, Frequentavam sempre nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. E de todos eles, então, se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitas grandes prodígios, grandes obras, irmãos? Então, irmãos, veja, perseveravam na doutrina apostólica, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Então, a marca do cristão é a unidade, ou também a unanimidade, Unidade ou unanimidade, quer dizer, uma só alma, um só coração, a unidade das almas. Eles se reuniam ali todos com a mesma intenção de serem seguidores de Jesus, de serem salvos pelo Senhor. E por isso, irmãos, em vários outros textos, aqui mesmo nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos essa expressão unanimidade, ou unidos de coração, ou ainda eram um só coração e uma só alma. Aqui no versículo 46 do texto que nós ouvimos, unidos de coração, frequentavam todos os dias, partiam o pão nas casas. Naquele tempo não tinha ainda uma igreja construída, um templo, para eles se reunirem. Então eles se reuniam nas casas, tomavam a comida com alegria e singeleza de coração. Simplicidade, Então nós sabemos como é difícil a gente ter o mesmo pensamento que os outros, não é isso? Termos as mesmas decisões, as mesmas ideias que as pessoas. Pela nosso conhecimento, nós nunca vamos chegar a isso. Somente pela ação do Espírito Santo. Eles estavam unidos num só coração, num mesmo espírito. Eles queriam mais, queriam aprender, queriam viver, queriam ser saciados, queriam ser tocados profundamente pelo Espírito de Deus. Então, só por obra de Deus, só por ação do Espírito Santo, isso é possível. E nós podemos então dizer que o cristianismo, ele nasceu sobre o fundamento da unidade de coração. Sobre a unidade de coração. Quando nós vemos que algo começa a ter muita picuinha, muita divisão, ali não está Deus. Amém, gente? E muitas vezes acontece até dentro da nossa igreja mesmo. Nós ficamos arrumando picuinha com outras equipes. Amém? Ou é só lá na vila que tem isso, gente? Aqui também tem, Renato? Então a pessoa fica, porque meu grupo fez isso, porque o nosso é assim, o nosso é assado. A beleza de tudo é essa diversidade, da nossa igreja. Cada um tem como se diz, uma forma de poder servir a Deus, de poder encontrar Deus. Pessoas talvez que não encontraram Deus aqui no grupo de oração, mas encontraram na pastoral familiar, encontraram no grupo de jovens, encontraram no SC, encontraram nos vicentinos. Quer dizer, tem lugar para todo mundo servir a todos, não é? E isso que é bonito, isso que chama-se
união de coração, unidade de coração, estarmos juntos, né, com as pessoas. E Jesus mesmo disse: vos conhecereis como meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Se vocês estiverem unidos de espírito, vocês serão conhecidos como meus discípulos. Tem uma frase, né, que muitas pessoas dizem até que está na Bíblia, né, mas não está. Vejam como eles se amam. Lá no começo do cristianismo, né, os cristãos eles eram muito perseguidos. E as pessoas faziam de tudo para agredir, para bater neles, até para matar. E eles não arredavam o pé. E quando uma pessoa estava ali sofrendo, o outro chegava para ajudar. Então tinha um advogado, eu esqueci o nome dele. O advogado, ele foi tocado, ele não era cristão, mas ele foi tocado por ver a unidade, o amor que os unia. E por isso ele disse: vejam como eles se amam. E ele começou então a ser um defensor dos cristãos. Nós precisamos disso, irmãos. Precisamos desse coração onde nós nos amamos, onde nós nos ajudamos, onde nós caminhamos, ajudamos o outro a crescer, não é? Ajudamos a corrigir na hora que precisa. Todos nós de vez em quando precisamos de uma podadazinha, não é? A vinha, né? Aquela passagem de João 15 que fala sobre a videira. E quando a videira é podada, ela não morre. Ela cresce mais bonita, mais viçosa, não é isso? Se você deixar sem podar, vai morrendo, vai secando e vai acabar ali. Não vai servir só para botar fogo, só para fazer graveto. Então, nós precisamos fazer isso, se deixar podar, se deixar moldar pela doutrina dos apóstolos, é ser obediente à igreja. Não é o que eu penso que está certo, não é o que o outro pensa que está certo absolutamente. Não, quem está certo é quem? A igreja, que tem várias pessoas que rezam, que estudam para que a igreja possa dar o direcionamento para os filhos de Deus. Então, viver um só coração. E o povo, aqui olha, quando a palavra fala, o povo que ia se convertendo com alegria e simplicidade, louvavam a Deus e cativavam a simpatia do povo. Isso é querigma. Isso é anúncio da boa nova. Eles anunciavam com alegria, não era cobrando, mas com alegria, mostrando a verdade, com alegria, e as pessoas se chegavam a ele. Nos nossos dias, nós temos um profeta bem jovem no nosso meio, o Frei Gilson. Já ouviram falar do Frei Gilson? Não é? Então, o jeito dele falar, ele cativa muitas pessoas. Ele não passa a mão na cabeça, não, né? Ele fala a verdade com amor. E é isso que o cristão tem que fazer, não é? Anunciar com amor, mostrar com a vida aquilo que nós cremos. Tem a música que fala isso, né, Reginaldo? Mostrar com a vida que eu creio, não é? Então, de coração unido ao Espírito de Pentecostes, nós podemos observar que nós precisamos, como cristãos que somos, precisamos de quê? Oração. Oração. Nos colocar diante do Senhor. Pedir o Espírito Santo. Muito mais do que nós pedimos aqui hoje. Pedir o Espírito Santo, porque o que é o Espírito Santo? É o sopro de Deus. É o sopro da vida de Deus. Quando Deus criou o homem, Ele criou, né, Adão do barro, soprou nas narinas daquele boneco e ele então passou a viver. E nós passamos a viver no Espírito com o nosso batismo.
foi soprado em nós, foi derramado em nós o Espírito Santo. A perseverança, gente, largar de preguiça, largar de comodismo e poder participar mais, porque é bom nós rezarmos sozinhos, é muito bom e necessário, indispensável, fundamental rezarmos sozinhos, mas também rezarmos em assembleia. Muitas vezes as pessoas falam, eu não vou na igreja, mas eu rezo em casa. Tá bom, em casa você recebe a comunhão só se estiver doente, né? Mas a gente precisa se reunir, perseverar com frequência, né? Na participação na comunidade, receber a Eucaristia, nos preparar para isso, né? Receber a Eucaristia, o pão vivo descido do céu, procurar a confissão, né? A igreja pede pelo menos uma vez por ano, mas nós precisamos muito mais do que isso. Fazer a confissão particular, sermos mais simpáticos, sermos mais acolhedores. Muitas vezes a gente passa perto das pessoas de cabeça baixa, a pessoa passa, fica olhando, vê se a gente vai cumprimentar, fala assim, está lá na igreja, olha a cara dele, não dá um sorriso, né? Então a gente ser mais simpático, perguntar, tudo bem, né? Tem vezes que a gente já está mais coroa, a gente vai esquecendo o nome das pessoas, né? Aí tem vezes que a gente vai encobridando o assunto para a gente poder descobrir o nome da pessoa. Harmonia, né? Unidade, humildade, coragem também, coragem de anunciar, ousadia, aquilo que o nosso irmão falava na oração, pedir ousadia e ser obediente aos sucessores apostólicos. Então nós precisamos viver em paz com todos, testemunhando as obras de Deus. Precisamos também parar de reclamar. Padre Léo falava que a reclamação é o louvor ao inimigo, né? Encardido. Precisamos parar de reclamar e louvar ao nosso Senhor. Afinal, nós fomos alcançados pela sua graça. Amém, gente? Quem foi alcançado pela graça de Deus, levanta a mão aí. Ô, glória! Não é? Então, pararmos com essa reclamação. Nós não podemos ter picuinha, já falei isso. Com nenhum dos grupos, com ninguém, com pessoas também não. Porque todos nós somos filhos de Deus, da mesma família. Para a gente poder concluir, eu gostaria de pegar aqui só um trechinho da carta aos Colossenses, que vai nos falar, vai nos dar um direcionamento, né? Para nós sairmos daqui hoje. Colossenses 3, versículo 2. Olha, afeiçoai-vos, né? Tenha feição pelas coisas lá de cima e não pelas da terra. Ficarmos mais olhando, né? Mais atenciosos às coisas do alto, às coisas de Deus. Depois o versículo 5. Mortificai os vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Então, mortificar, matar essas vontades, essas paixões que estão em nós. E o versículo 8 e 10. Agora, porém, deixai de lado todas essas coisas. Vê se você tem alguma coisa disso aqui. Ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou até atingir o perfeito conhecimento. Amém? Então, meu irmão, são muitos membros, são muitas pessoas, mas um só é o coração e um só é a cabeça, que é Jesus Cristo. Então, quando nós nos unimos, nós somos mais fortes, e esse é o nosso chamado, sermos um, como Jesus e o Pai são um. Se vivemos unidos, seremos reconhecidos como discípulos do Senhor. E devemos então
perseverar nas práticas espirituais, a oração do terço, o jejum também, fazermos jejum, não é? Participarmos das celebrações, da missa e tal, tá bom? Então nós vamos fazer esse nosso momento final, rezando, pedindo ao Senhor que nós possamos, como diz a palavra, nos revestir do homem novo, cada vez mais, mudando. Quando eu fiz o seminário de vida, lá 40 anos atrás quase, o pregador disse que Jesus, nós temos que ser, né, como aquela pessoa que limpa a bandeja de prata. A pessoa vai mostrando aquela bandeja, vai passando o produto ali, vai limpando, vai esfregando, até aquela bandeja refletir a imagem da pessoa que está limpando. Aí ela estará limpa. E assim somos nós também. Nós devemos buscar a face de Cristo, até quando nós estivermos agindo verdadeiramente como Cristo. Não tem limite para nós, né? Não tem limite para nós. Eu vou transformar minha vida até tal lugar, assim, até tal ponto, daqui eu não vou passar. Se a gente fizer isso, a gente não vai mudar a nossa vida inteiramente. Então vamos rezar, vamos ficar em pé, vamos pedir ao Senhor para que nós sejamos também como aqueles primeiros cristãos, unidos de coração. Coloque a sua vida agora no instante diante do Senhor, feche os seus olhos, mostre para Ele como você está agora.